Geologia médica é a área da ciência que estuda as relações entre o ambiente e o processo de saúde e doença daquela população. Ou seja, como que a geologia de uma região ela interfere nos processos de saúde e doença da população que habita aquela região. Um exemplo que a gente pode dar é a cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, chamada de Goiás Velho, né? Até algum tempo atrás, umas 2, 3 décadas atrás, era bastante frequente o aparecimento de crianças, o nascimento de crianças com malformações do sistema nervoso central. E isso era atribuído à grande quantidade de casamentos consanguíneos que tinha naquela região, porque é uma região de muitos fazendeiros. Então, primos casavam com primas, tios com sobrinhas, para evitar dissipar a herança. E se atribuía essa prevalência de malformações cerebrais a essa situação de consanguinidade. Durante uma avaliação geológica, foi visto que as rochas daquela região são muito ricas em cádmio. Consequentemente, a água que abastece a população, o solo, né, daquela região também é muito rico em cádmio. E o cádmio, ele não é um elemento essencial ao nosso organismo. Na verdade, durante a embriogênese, ele é neurotóxico. Então, os estudos mostram que a presença de cádmio no feto que está em desenvolvimento, ele pode ter seu sistema nervoso central alterado por conta da presença desse elemento. Isso é geologia médica, é a geologia de uma região interferindo no processo de saúde e doença. Então essa região teve a água que abastece a população tratada, retirada do excesso de cádmio. E, algum tempo depois, a incidência de malformações cerebrais caiu a níveis habituais dentro de uma população. Então você não só viu a relação entre geologia, saúde e doença, mas interviu nessa relação, resgatando a homeostase entre o ambiente e aquela população. E no Brasil nós temos vários outros exemplos, né? Existem regiões em que há excesso ou deficiência de alguns elementos químicos. Por exemplo, no Paraná, em algumas regiões de Minas Gerais, existe excesso de flúor. E isso pode gerar uma situação chamada de fluorose, em que há deposição de flúor no esmalte dentário, e mesmo esse flúor pode atrapalhar a biologia, o metabolismo ósseo, levando a deformidades ósseas importantes, né? E um exemplo clássico dentro da endocrinologia é a deficiência de iodo, que acontece na região centro-oeste. As rochas daquela região são muito pobres em iodo. Consequentemente, a água que abastece a população, o solo da região é pobre em iodo. As pessoas não tinham uma fonte dietética de iodo. Sem iodo, você não consegue sintetizar, produzir os hormônios da tireoide de maneira adequada. E por isso havia o bócio endêmico naquela região. A solução foi, então, iodar o sal. Então, a iodação do sal é obrigatória, justamente para levar iodo para essa população. E as situações de bócio endêmico, elas diminuíram bastante. Infelizmente, ainda existem bolsões em que há o bócio endêmico ainda no interior de Goiás, de Minas, em algumas outras regiões, mas em níveis muito menores do que acontecia no passado. Por isso que é importante, na verdade, a gente conhecer a geologia da nossa região, quais são os elementos químicos que estão em excesso ou em deficiência e qual que é a implicação desse excesso ou dessa deficiência na saúde daquela população. Se for possível agir e você reverter esse processo, ótimo. Senão, o que pode ser feito para minimizar o efeito daquele excesso ou daquela deficiência na saúde das crianças que estão crescendo, se desenvolvendo e dos adultos que estão envelhecendo, para que todas as fases da vida elas sejam concretizadas da maneira mais adequada, mais saudável possível.